Hoje eu vou trazer para vocês um vídeo mostrando a história do Mustang do filme Need for Speed, que é esse Mustang aí que vocês estão vendo. Só que é a história dele na vida real, e não no filme. Antes de começar, eu tenho que lembrar vocês que a fonte que eu estou utilizando aqui é o site Hot Cars. Os dois links que eu acabei utilizando tá aqui na descrição e vocês podem clicar para ver as informações completas. Afinal, isso daqui é apenas um resumo. Dito isso, agora sim, bora pro vídeo. Então, o filme Need for Speed foi lançado já faz um tempo, né? No caso, ele foi lançado em 2014 e ele apresenta pra nós esse Mustang, que é um carro bem diferente. Eu pessoalmente acho ele bem bonito, e vocês? Tenho certeza que sim. Inclusive, eu só tô fazendo esse vídeo porque o conteúdo de Velozes e Furiosos aqui no canal tá meio que acabando, então por sugestão de vocês, eu decidi trazer alguns carros de outros filmes e o primeiro deles é justamente esse Mustang. Então, caso vocês tenham algumas outras sugestões, podem deixar aqui nos comentários, que eu vou estar lendo. Não sei se eu vou estar trazendo aqui no canal, mas com certeza eu vou cogitar trazer. Então, caso vocês tenham alguma sugestão, pode deixar aqui nos comentários. Bom, de maneira resumida, esse daqui é um filme feito pela DreamWorks e pela EA, e ele também é estrelado por um cara chamado Aaron Paul, que no caso é o Jesse Pinkman de Breaking Bad. Esse filme aqui também conta com uma série de atores conhecidos, que eu não vou estar citando aqui, afinal esse daqui é um vídeo sobre o carro e não sobre o filme em si, mas eu vou deixar passando aí uma foto do elenco dele. Bom, para refrescar a memória de vocês, eu vou estar lendo aqui um resumo do filme, um resumo bem curto, né, da Wikipedia mesmo, só para dar um contexto para quem não lembra muito bem do filme. Tobey Marshall, um exímio piloto, herda do pai uma oficina mecânica, onde trabalha com carros modificados. Um dia, um ex-piloto de Fórmula Indy o procura para concluir um Ford Mustang desenvolvido por um gênio da mecânica. Mesmo após a venda do carro, a rivalidade entre eles faz com que disputem uma última corrida, mas ela acaba com o falecimento de Pete, um amigo de Tobey. Considerado culpado pela morte, Tobey passa 2 anos na prisão. Ao sair da cadeia, ele decide vingar-se. É uma história bem simples, mas as corridas do filme são bem legais. Em especial a última, né? Bem emocionante. Agora que eu já dei o contexto para vocês lembrarem um pouco da história do filme, eu vou de fato falar sobre o carro, né? Que é o carro principal, que é aquele Mustang GT500, que no filme é um Shelby. Então, responsável por escolher esse carro foi justamente um cara chamado Scott Walk, não sei se é assim a pronúncia, mas é assim que se escreve. Ele é uma pessoa que gosta de carros e também é bem fã de filmes sobre carros. Ele cresceu assistindo alguns filmes da década de 70 e 80, como por exemplo, o Bullitt, Smokey and the Bandit, que inclusive é um filme que acabou inspirando até o pessoal do Velozes e Furiosos, naquela cena do Velozes e Furiosos 2 onde o Camaro pula no barco. No caso, essa daqui é a cena do Velozes e Furiosos. E essa é a cena desse filme que eu falei pra vocês, em inglês, que eu não sei falar muito inglês, mas enfim. E ainda teve outros filmes que ele gostava bastante, como por exemplo o Grand Prix e o The Fresh Connection. Então vocês conseguem ver que ele tinha várias referências nesse quesito de filmes sobre carros, e ele também gostava de carros aqui na vida real mesmo, né? Então ele conhecia bastante o trabalho do Carroll Shelby, então quando ele foi designado para ser o diretor desse filme, ele decidiu justamente trazer um Mustang que teoricamente seria feito pelo Carroll Shelby. Isso justamente fazendo uma homenagem para ele. Então, analisando todo esse contexto, ele acabou escolhendo esse carro para o filme, né? No caso, o Mustang GT do ano de 2014. Isso justamente por conta das suas referências, tanto na questão de filmes quanto na questão de carros aqui na vida real mesmo. Com o carro escolhido, eles decidiram fazer algumas modificações, justamente para ser o carro principal dessa adaptação dos jogos para TV, né? Afinal, Need for Speed também é uma série de jogos. Então, para modificar o carro de maneira correta, ele foi atrás de quem entende do assunto. Ele foi atrás de um designer da própria Ford. O nome do cara que ajudou ele é Melvin Betancourt. Obviamente que ele já tinha algumas ideias de como que ele queria o carro, só que ele foi pedir ajuda justamente para não deixar o carro esquisito. O objetivo era deixar o carro mais agressivo. Com o design estabelecido, eles foram atrás de algumas empresas para poder montar o carro em si. Afinal, o Melvin era apenas um designer, então eles precisavam de ajuda para poder montar o carro. E aí eles conseguiram 2 empresas, que no caso é a Techno Sports Creative e a Stida. Sou péssimo com a pronúncia em inglês, então tá aí na tela como é que se escreve. Então, já com tudo pré-estabelecido, eles precisavam comprar os carros, né? E no total foram comprados 8 modelos. 7 deles eram do ano de 2014 modelo GT, e um deles era Fastback do ano de 2015, que na época ainda era um protótipo. Ele foi o carro que apareceu no final do filme. E desses 7 outros carros do ano de 2014, um deles era um GT500 real. Desses 8 modelos, 6 vieram da própria Ford e 2 foram comprados por fora. E um detalhe curioso é que os prazos desse filme foram bem apertados. Os carros foram entregues 6 meses antes da estreia do filme. Então eles tiveram que ser rápidos. Não só nos filmes, né? Mas também nas gravações.
Então, os carros passaram por uma série de modificações justamente para poder aparecer da melhor maneira no filme. E essas modificações foram feitas por aquelas duas empresas que eu falei para vocês. A Tecno Sports, por exemplo, colocou no carro um aerofólio maior, uma entrada de ar dupla no capô, substituiu a janela traseira por uma entrada de ar e acabou focando bastante nessas modificações relacionadas à entrada de ar que nesse carro tem bastante. E ela também foi a empresa responsável por pintar o carro, nessa cor prata com as listras azuis Kona. Já outra empresa, Stida, ficou responsável justamente por mudar a suspensão do carro, colocar as rodas aro 22 e também rebaixar um pouco o carro. Obviamente que tiveram várias outras modificações que essas empresas fizeram nos carros, porém eu não vou citar todas aqui porque nós não temos essa lista. Mas era assim que as empresas estavam trabalhando. Inclusive, apesar de no filme o carro aparecer com 900 cavalos, na verdade ele tinha cerca de 500 a 600 cavalos. Isso com o motor 5.8 V8. Obviamente que não é ruim, mas também não é 900 cavalos, né? Agora, falando de maneira mais específica, as rodas utilizadas foram uma Furiato 2.0 Maglia ECL, isso aro 22, como eu falei para vocês. Os pneus foram Pirelli Zero, o carro contava com freios da Brembo, na interna ele tinha bancos Recaro e a interna de modo geral era mais simples, né? Sem grandes modificações. Como eu falei para vocês, no filme eles utilizaram 8 carros e eu vou falar aqui para vocês o que cada carro fez mais ou menos. Então, os modelos GT do ano de 2014 foram os que mais apareceu. No caso, eles faziam aquelas cenas de acrobacia, né? As cenas mais perigosas. Só que 2 desses 7 carros que eram modelo GT do ano de 2014 não foram utilizados. Pelo menos não nas filmagens. Eles eram modelos promocionais. E aquele protótipo do Fastback do ano de 2015, como eu falei pra vocês, apareceu somente no final do filme, na última cena. Então, nas cenas que o carro tá parado, que mostra mais o carro com detalhes, eles utilizaram um GT500 real, que foi aquele que eu falei pra vocês no começo. Os outros mais simples eles utilizaram nas cenas de acrobacia e o 2015 apareceu só no final. Foi meio que essa distribuição das cenas que os carros apareceram. Agora, uma curiosidade é que o diretor desse filme, que era aquele Scott que eu falei pra vocês, ele evitou o uso de CGI no filme. Isso justamente para poder deixar as cenas mais reais e não parecer tão falso. Então, na maior parte das cenas que você vê no filme, é justamente aquilo que vocês estão vendo, com o próprio carro mesmo, e não com CGI. E é importante citar isso aqui justamente porque na época isso ia meio que contra o que as pessoas queriam, né? As pessoas das empresas, no caso. Isso justamente porque seria mais barato e não colocaria em risco vários carros, né? Isso até incluindo os pilotos. Então, além de ser mais barato, eles também não precisariam ir atrás dos carros, então economizaria tempo. Só que mesmo assim ele decidiu fazer dessa outra forma, gravando os carros aqui no mundo real mesmo, para poder deixar o filme com menos cenas fictícias. Isso com certeza ajudou nas cenas que nós vimos no filme. Além do Mustang, eles tiveram que fazer outras réplicas também, né? Principalmente daqueles supercarros que foram destruídos, e no total foram 15 modelos. Entre eles estão a Lamborghini Sexto Elemento, o Saleen S7, a McLaren F1 e o Bugatti Veyron. Só que apesar desses carros serem réplicas, eles focaram bastante no desempenho deles também, justamente para não fazer feio no filme, né? Afinal, eles são supercarros, então eles tinham que ter um desempenho digno disso. Para fazer aquelas cenas de drift do Mustang, eles também contrataram alguns pilotos de drift. Entre eles está o chamado Vaughan Gittin Jr. Eu não sei falar o nome desse cara, mas esse daí que vocês estão vendo. Que não é só um piloto de drift, ele também foi campeão. Isso justamente para fazer aquelas cenas mais arriscadas, porque eles não utilizaram CGI, como eu falei para vocês. As cenas realmente foram feitas gravando. E a dúvida que fica aqui no final é o que aconteceu com esses Mustangs. Então, como vocês podem imaginar, se vocês viram o filme, a maioria deles foram destruídos. Isso porque o carro passou por poucas e boas, né? Então, dos Mustangs utilizados, sobreviveram apenas 3. Aqueles 2 promocionais que eu falei pra vocês, isso por motivos óbvios, e também o protótipo do ano de 2015 que apareceu no final. Esse protótipo acabou voltando pra Ford e os outros 2 carros foram leiloados. Um desses 2 carros que foram leiloados ainda foi utilizado pela Ford como uma ação de marketing, ou no caso por uma ação de marketing, né? Ele foi basicamente o carro de segurança do final da Ford EcoBoost 400 do ano de 2013. O local foi no Homestead, Miami Speedway. Inclusive ele ainda foi pilotado por um dos atores do filme, que é o Ramon Rodrigues, que ele faz o personagem Joe Pick. Como eu falei pra vocês, isso foi em 2013, e em 2014 ele foi para aquele leilão que eu falei que os 2 carros haviam ido. Ele foi comprado por um cara chamado Dave Flynn. Esse cara é basicamente um colecionador de carros que inclusive tem várias concessionárias, e o dinheiro do carro foi doado para uma instituição de caridade, no caso a Henry Ford Health. Novamente, não sei falar inglês, mas essa daí. Que é uma instituição sem fins lucrativos que acaba atendendo pessoas de baixa renda em serviços relacionados à saúde. E de modo geral, é isso.
has given the best that he has.